Oi, gente. Então, estamos continuando o tema de comunicação não violenta. E eu entendo que quem não viu os outros vídeos pode pegar o trem meio andando, mas a gente vai deixar aqui a listinha da sequência dos vídeos, tá? Então agora nós vamos falar como é que funciona a técnica da comunicação não violenta. E eu vou dizer que é um resumo, tá, gente? Bem resumo, que é para dar a introdução nesse tema, para quem se interessar, pesquisar, porque tem o criador da técnica, que é o Marshall, ele tem alguns livros que são muito bacanas. Depois eu até vou ver se não ficar muito cansativo, se num último vídeo dessa série eu vou ler mesmo no livro os exemplos que ele coloca, porque ilustram muito como funciona. Então assim, ó, a ideia principal: passar para o outro com quem eu tô tendo um problema, um conflito, passar ao outro a informação do que eu quero, livre de julgamento, livre de crítica ou livre de cobrança. E também igualmente, porque é sempre tudo que eu falar, gente, é de quem tá falando e de quem tá ouvindo, tá? Os dois lados têm que ser igualmente ouvidos. E também aprender a ouvir o que o outro está querendo nos dizer com compaixão. Aí que entra a palavrinha. Porque quem tá usando a técnica, a gente imagina que já tá no momento de querer que isso aconteça, mas o outro, como eu já disse no outro vídeo, pode não estar nesse momento. Então, quando a gente quer aplicar, a gente ouve o outro com compaixão, sem julgamentos, sem críticas, independente da forma como aquela pessoa esteja falando, né? Porque cada um aprendeu a se comunicar de um jeito, tem um tipo de linguagem, pensa de um jeito, a família sempre falou de um jeito, que a gente pode considerar errado ou ruim, mas é a vida daquela pessoa, é o universo daquela pessoa. Porque, infelizmente, a gente desde pequeno é ensinado, a gente aprende até pelo exemplo, a julgar, a criticar, se comparar. A gente é ensinado que é normal ser criticado, que a gente tem que entrar numa caixinha e fazer tais coisas para ser aceito, para ser amado. É duro, né? Mas a gente faz isso com os filhos. Para você ir bem na escola, para você se dar bem com seus amigos, você tem que ser assim, você tem que se vestir daquele jeito. A gente quer ter razão, na nossa convivência diária, a gente quer tanto ter razão, doutrinar os filhos, porque eu quero que você faz assim porque tem que ser assim, que a gente acaba ensinando eles que o importante é do nosso jeito, sabe? É ter razão. Às vezes já começa em casa a competição, seu irmão é melhor nisso, olha o que o seu irmão fez. Então a gente vem dessa cultura de competição e de crítica. Inclusive, gente, todos nós temos uma vozinha interna, que é o nosso sensor interno, é o nosso pacotinho de regras e leis nossas próprias, né? Que é a nossa voz, que fala tá certo, tá errado, gera culpa, porque é uma voz que se comunica com a gente o tempo inteiro, vinda do que a gente aprendeu, né? A gente forma de criança, o nosso ego forma um pacotinho de informações, que é o que pode, o que não pode, e vai nos punir e vai conduzir a nossa vida conforme essas regras. Mas essa voz, a gente está falando de comunicação, ela pode ser muito ríspida para alguns, muito rigorosa e muito gentil para outros, que é conforme o que a gente aprendeu. Mas até essa voz, quando a gente se toca de que está repetindo padrões, a gente pode trabalhar com ela. Porque, poxa, se a minha voz é ríspida, é rigorosa, porque eu fui criado assim, eu posso fazer diferente. Eu posso ser gentil comigo mesma. Eu posso, conscientemente, tomando uma decisão, usando a minha razão, fazer diferente. E o que acontece é que a gente vai repetindo, sem tomar atenção, sabe? Por exemplo, poxa, eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas alguma coisa me diz, não pode. Por que não pode? Porque a minha avó falou que isso era coisa de pessoa que não presta. Porque, mas isso era na idade dela, é o que ela sabia. Sabe, isso é ressignificar, gente. É a gente pegar essa vozinha
e falando, não, para mim não faz sentido. Até a gente já falou em algum assunto da adolescência, como que as pessoas às vezes ficam rebeldes porque elas querem romper com isso e elas não aceitam isso. E até determinado ponto, né, é bem saudável. Seria excelente se a gente aprendesse desde criança e ensinasse a falar, a validar o que a gente sente, o que a gente quer, sabe? Sem crítica ou julgamento, mas a gente não faz isso, a gente não passou por isso e a gente repete. Quem nunca ouviu assim, ó, isso não foi nada, não chora, não precisa chorar, tem coisa pior, tem gente que mora na rua, vai, não tá tão feio assim. Esse tipo de comentário invalida o que a gente está sentindo. Principalmente para criança, mostra que aquele sofrimento, ele caiu, ralou o joelho, ficou com medo, ficou chateado, ficou doendo, mas não é nada, sabe? Você invalida, aquilo não foi nada. Às vezes alguém termina um relacionamento, a pessoa está em pleno sofrimento e fala, mas deixa, tem muita gente aí, a fila anda. Quem nunca, né, gente? A gente faz isso achando que é positivo para a pessoa, mas talvez seja mais válido, olha, sinto muito, eu tô vendo que você tá sofrendo, tô aqui porque você precisar de mim, porque aí a gente valida aquilo. Pega a criança e fala, nossa, filho, doeu, né? Vamos fazer um curativo, eu sei que você tá sofrendo. Nossa, filho, eu sei que você queria tanto esse brinquedo, mas agora não dá pra gente ter, eu entendo que você tá triste. Você não precisa fazer tudo o que a criança quer, mas você acolhe o que ela está sentindo, você valida aquilo, sabe? Porque aí você mostra para a criança que o que ela quer e o que ela sente é importante, porque é mesmo, é a vida dela. E a partir disso, se a gente aprendesse a fazer isso, os adultos seriam mais abertos na comunicação, eles se sentiriam mais à vontade de dizer, eu tô triste, eu tô com medo, eu tô me sentindo rejeitado, porque ele teria como natural, certo? Porque é natural. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se atentar, tanto para as nossas crianças, como uns com os outros e como a gente mesmo. Porque tudo bem, eu tenho 50 anos, fiz assim até agora, mas a gente pode fazer diferente, certo? A qualquer momento a gente pode fazer diferente. Então, gente, eu estou trazendo a comunicação não violenta aqui, que é exatamente uma técnica que busca ouvir a necessidade do outro e aprender a observar e sentir as nossas próprias necessidades e aprender a falar de forma clara e sem julgamentos, assim como, obviamente, ouvir da mesma forma, claro e sem julgamento. Que maravilha! Que, na minha opinião, tá, gente? Que maravilha que é aprender a criar conexões amorosas com nossos parceiros, com nossos familiares, sem ter que abrir mão dos nossos valores e da nossa integridade pessoal, porque não tem ninguém mais importante do que ninguém. Num conflito, numa situação, as duas vidas são igualmente importantes e precisam ser igualmente atendidas. Então, quando a gente tem consciência disso, ao invés de projetar no outro e cobrar do outro aquilo que me falta, eu começo a perceber e conseguir falar para aquela pessoa qual é a minha necessidade, sem uma forma de que eu esteja culpando ela pelo que eu não tenho, porque ela realmente não tem culpa. E o bacana dessa técnica é que ela enfatiza isso, não cobrar nada de ninguém, apenas a gente mostra como a gente se sente. A gente coloca a nossa necessidade e a gente fala qual seria, no nosso ponto de vista, a ação necessária para a gente ficar bem. E vice-versa, né? Eu tô falando de um, mas tudo vale para o dois. Então, vamos aprender um pouquinho assim na prática como é que funciona a técnica no próximo vídeo, tá bom? Obrigada!